Olá, nessa aula nós vamos falar sobre balanço energético, então a gente vai falar um pouco sobre o corpo, como ele funciona através da alimentação, do exercício físico, do sedentarismo. A gente vai comparar todas essas possibilidades e entendendo o que acontece dentro do nosso corpo e como a gente tem que criar um objetivo, seja para emagrecer ou ganhar algum peso, claro, de forma saudável. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre alguns conceitos para a gente entender como é esse funcionamento e eu vou começar falando sobre o metabolismo. Então, o metabolismo é um processo de quebra dos alimentos e a transformação deles em energia para o corpo humano, através da digestão e eliminação de resíduos. Ou seja, a partir do momento que você ingere um alimento, ocorre um processo químico, seja no seu estômago, né, principalmente no seu estômago, até mesmo na sua boca, através da quebra do amido, no seu estômago, através da quebra das proteínas, né, da carne. Então, quando acontece essa quebra, ou seja, transforma esse alimento em pequenos pedaços, ele é absorvido pelo seu corpo e é transformado em energia. Essa energia ela pode ser eliminada ou ela pode ser armazenada. Então são dois processos que a gente vai chamar de anabolismo e catabolismo. Mas antes da gente falar sobre esses dois, primeiro a gente tem que entender o que é energia. Então, energia é a quebra de ligações químicas corporais, gerando calor e força de movimento. Então, isso é uma ideia da física que diz que para se ter movimento você precisa de energia, né, basicamente calor, para poder fazer com que algo se movimente, no nosso caso, a musculatura, né, e todos os seus órgãos internos e até os órgãos externos. Essa energia química ela é calculada em calorias e no caso dos alimentos, né, se você for ver o rótulo num alimento que você compra no mercado, ele vai estar geralmente em quilocalorias, ou seja, são 1000 calorias para cada 1 quilocaloria. Entendendo o que é energia, agora a gente consegue entender o que é anabolismo. Então, anabolismo é um processo que consiste em que um conjunto de pequenas moléculas são criadas em maiores, ou seja, todas aquelas moléculas que foram quebradas se juntam e formam uma molécula de energia. Essas moléculas de energia elas são armazenadas para que o corpo possa usar posteriormente ou até mesmo no momento. Isso depende da vida do cidadão, né, dessa pessoa. Já o catabolismo é um processo que consiste na divisão das moléculas maiores em partes menores, liberando energia para o corpo. Ou seja, aquela molécula que foi armazenada através do anabolismo, ela foi quebrada agora através do catabolismo para que o corpo use como energia para poder se ter um movimento. Obviamente, a velocidade em que o metabolismo trabalha vai depender de pessoa para pessoa. Ela pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta. Isso quer dizer que a vida que a pessoa leva vai influenciar diretamente nesse metabolismo e até mesmo a constituição natural, né, corporal dessa pessoa também vai influenciar. Então, quando a gente vê, às vezes, uma pessoa muito magra, né, que não faz exercício nenhum, se alimenta mal pra caramba, mas ela é absurdamente magra. Por quê? Porque o metabolismo dela, ou seja, o armazenamento e o uso de energia é maior e mais rápido. Agora, tem gente que faz exercícios, tem gente que se alimenta muito bem e não consegue ficar na magreza que essa outra pessoa que não faz nada tem. Isso por quê? Porque o metabolismo ele pode ser mais lento. Tá? Então, a quebra, né, o uso da energia armazenada, ela acontece de uma maneira mais lenta. Entendendo esses conceitos, agora a gente pode entender o que é balanço energético. Então, balanço energético é o desequilíbrio entre a ingestão e o gasto energético, que leva ao balanço energético positivo ou negativo. O que isso quer dizer? Que a proporção de energia que você consome ela é altamente influenciável no seu peso a partir do momento que você faz exercício ou não. Né? Por exemplo, se você come muita pizza à noite e no dia seguinte, né, você não faz nenhum tipo de exercício, toda aquela energia que você absorveu da pizza, que é uma coisa altamente calórica, vai se armazenar no seu corpo e conforme você não vai fazendo exercícios, você vai comendo mais pizza, mais energia vai ficando no seu corpo e você vai engordando. Quando isso acontece, a gente chama de balanço energético positivo, ou seja, a ingestão de calorias é maior do que a energia que você queima.
né? Então, balanço energético positivo é quando o gasto energético é menor do que a energia ingerida. Então, todos esses alimentos que são altamente calóricos, se você não faz exercício, você não queima aquela energia, ela é armazenada e, consequentemente, esse saldo positivo vai fazer com que você engorde ao longo do tempo. E também temos o contrário, que é o balanço energético negativo, que é quando você queima mais calorias do que aquilo que você ingere. Então, quem tem uma dieta altamente balanceada e faz exercícios regularmente, a tendência é emagrecer com saúde. Também tem aquele balanço energético neutro, em que você não emagrece e nem engorda, né? Que é quando você consome energia e faz um gasto calórico proporcional, ou seja, você não tem energia suficiente nem para engordar e nem você tem um gasto calórico suficiente para emagrecer, você fica ali do mesmo jeito. Então, como que eu posso observar meu corpo e saber quando que eu tenho que emagrecer, manter meu peso ou engordar? Bom, para ir direto ao ponto, a gente tem que falar sobre índice de massa corporal, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, depois eu vou botar os cards aqui no vídeo, para poder acessar diretamente, para entender o que é IMC. Mas quando a gente faz o cálculo do IMC, ele vai te dar um número em que ele vai dizer se você está muito magro, se você está no seu peso ideal, de acordo com a sua altura, ou se você está muito gordo. Tá? E cada fase dessa, ele vai te dar um problema de saúde diferente, ou ele vai te dizer que você está num percentual de saúde saudável. O ideal para a gente ter essa resposta é consultar uma nutricionista. Por quê? Porque ela vai analisar o seu corpo e vai passar uma dieta e te indicar, né, algum profissional para fazer um programa de exercícios adequados de acordo com o seu estado naquele momento. Então, se você está muito magro, eu quero engordar. Não adianta você engordar comendo pizza, né, bolo todo dia, porque você não vai engordar de uma forma saudável. Então, a nutricionista ou o nutricionista, ele vai te dizer a forma mais fácil e melhor de você conseguir chegar nesse objetivo. Mas o IMC, ele te dá uma resposta rápida e imediata, vamos dizer assim, de um estado mais ou menos. Claro que tem ressalvas. Então, por exemplo, se a gente for pegar alguém que treina todos os dias, é muito forte, o IMC para ele não vale. Tá? Isso para pessoas comuns como eu e você, talvez. Então, como que se dá essa relação entre energia e exercício físico? Bem, cada alimento tem uma quantidade de calorias, independente de tamanho. Tem alimentos que são maiores, que têm poucas calorias, tem alimentos que são muito pequenos e são altamente calóricos. Então, isso, para ajudar a gente, existem várias tabelas na internet, no Google, que diz quantas calorias tem cada unidade desse alimento. Então, eu vou botar alguns exemplos aqui para vocês. Né? Então, eu botei uma tabela aqui de cereais e derivados, né? Tubérculos e leguminosos, que é mais ou menos o que a gente come no almoço, numa janta. Então, vamos pegar aqui um exemplo, o arroz branco cozido, né? Aquele arroz comum que a gente come. Então, para um peso, em gramas, de 40 gramas, você consome 44 calorias. Isso equivale a uma colher de sopa. Levando em consideração que uma pessoa coma uma concha grande, ali deve caber uns 4 ou 5 colheres de sopa, né, mais ou menos, não sei exatamente. Então, se a gente for analisar com 4, são um pouco mais de 170 calorias, né? E isso é só no arroz. Você come feijão, você come carne, você às vezes come até uma batata frita, que ali na tabela também tem a quantidade de calorias. Então, quando a gente junta isso tudo, a gente tem uma quantidade total de calorias, tá? E isso vamos nos basear só no almoço. Se a gente for pegar a tabela de atividade física, a gente tem aqui a distância, né, da atividade, o tipo de atividade, que é pedalar, caminhar ou correr. No caso de pedalar, 10 km por hora, em um tempo de 1 hora. Então, se uma pessoa pedala a 10 km por hora, ou seja, devagar, em 1 hora, uma pessoa que tem 45 quilos, ela vai gastar 160 quilocalorias. Ou seja, 1 hora de exercício físico fraco, ele só consegue queimar a caloria referente àquele arroz que ele comeu. E todo o resto das calorias dos outros alimentos, da carne, do feijão, né, às vezes da batata frita que você come,
Bom, essas calorias, se não forem queimadas com mais exercícios, elas vão ser armazenadas, o que vai gerar a engorda da pessoa. Vamos levar em consideração agora que uma pessoa almoçou, né, e consumiu aí 700 quilocalorias naquela refeição. Então, se a gente pegar a tabela de exercícios, a gente vai ver que uma pessoa de 45 quilos, se ela quiser queimar toda aquela quilocaloria, ela pode correr a 16 km por hora em um tempo de 1 hora. Então, a gente vai ter uma diferença aí de 150 quilocalorias negativas, ou seja, ele vai estar emagrecendo. Reparem que quanto mais pesada a pessoa é, maior vai ser o gasto de energia dela. Isso por quê? Porque ela tem mais peso corporal, né? Se você é mais pesado, seu corpo tem que fazer mais esforço para poder se movimentar e, consequentemente, você queima mais calorias, mas não significa que essa queima vai ser mais rápido só por causa disso. Isso vai depender muito do metabolismo de cada pessoa. Então, para a gente concluir, é fácil uma pessoa emagrecer? Ou seja, ter um balanço energético negativo? Definitivamente não. Isso porque existe uma indústria alimentícia, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, em que faz com que você pense em consumir os piores alimentos possíveis durante o seu dia. Então, vamos pegar uma pessoa que deseja fazer uma dieta, ela não quer comer nenhum tipo de gordura. Apesar de ser também prejudicial, você tem que comer gorduras em pequenas quantidades, mas tem gente que não quer cortar a gordura totalmente. Só que ela vai na rua, tem um outdoor do McDonald's com um hambúrguer enorme, aí quando ela atravessa a rua tem um outdoor, sei lá, do Bob's, no outro do Burger King, então ela está sempre tendo informações de comida, né, gordurosas para ela comprar. E quando ela compra uma vez, ela não vai comprar uma vez. A tendência é que ela continue comprando outras vezes, e isso vai se acumulando, isso vai tirando o paladar dessa pessoa, porque conforme ela vai comendo essas comidas gordurosas com muito sal, quando ela vai comer uma comida natural, essa comida natural ela tem menos gosto, porque você está acostumado com aquela quantidade de sal na sua boca, e você passa a querer ingerir ainda mais esse tipo de alimento, né, que a gente chama de junk food. É um termo em inglês para, vamos dizer assim, lixo, né, você só está comendo besteira. E isso é uma indústria que faz você pensar assim. Não pense que é uma coisa que você deseja porque você quer. Tudo que está estruturado é feito para você pensar dessa maneira. Então você vê na televisão, você vê no jornal, você vê na internet, você sai na rua, tem esses outdoors, né? Quando você vai num centro, o que não falta são fast foods. Então a maneira de pensar ela é toda designada para que você pense dessa maneira. Somado a essa indústria alimentícia, nós temos hoje pessoas que são altamente estressadas por conta da sociedade, então são pessoas que trabalham muito, estudam muito, né, tá sempre correndo para lá e para cá, então às vezes as pessoas não têm nem tempo de fazer um almoço saudável, então elas recorrem aos fast foods, né, aos junk foods, e estão sempre mantendo uma alimentação não saudável. E as facilidades da tecnologia, né, hoje você não precisa ter muito trabalho na cozinha, na verdade você não precisa nem sair de casa se quiser comprar um alimento, você pede isso pelo celular e você vai ter um entregador ali, às vezes até muito rápido, né, para trazer essas comidas de mais fácil acesso, né, essas comidas mais rápidas, e você meio que fica mal acostumado porque você muitas vezes perde a vontade de preparar a sua comida, né? Então não pensem que isso acontece de forma natural, tá bom? Então é isso, acho que deu para entender bem como que acontece esse balanço energético. Eu vou botar os cards de alguns vídeos que eu vou fazer aqui para vocês acessarem e terem uma base de dados melhor. Valeu!